Hoje nós vamos falar sobre um dos falsos deuses. Nós conversamos desde o início de que iríamos pregar sobre ídolos do coração. Nós começamos com Isaac e depois falamos sobre dinheiro, depois dinheiro de novo. Hoje a gente começa com o poder, que é um dos falsos deuses que é tão intrínseco ao ser humano, tão inerente, que eu dentro do que eu tenho estudado, eu tenho descoberto que o poder é muito parecido com a inveja. É muito difícil você ver uma pessoa abrir o coração e dizer: eu tenho inveja. Você já viu alguém confessar o pecado da inveja? Difícil. Eu sou invejoso. Porque a inveja é tão terrível que a inveja não é que eu apenas quero ter o que o outro tem. Na verdade, eu quero ter o que ele tem e quero que ele não tenha. E o poder, é muito difícil você dizer assim: eu tenho o poder como um Deus. Porque eu gosto de controlar, eu gosto de dominar, eu gosto de estar controlando todas as coisas e articulando tudo para que seja de acordo com a minha vontade e que louvado seja eu. E é difícil a gente ver alguém dizer que tem problema com poder. Então são dois falsos deuses terríveis. E quando a gente conversou com o pessoal do teatro para elaborar essa peça, eles tiraram a essência da estratégia diabólica para matar Jesus. A trama organizada para que Jesus fosse morto foi errada, foi na hora errada, foi de madrugada, foi por pessoas que não estavam autorizadas. Jesus teve vários julgamentos até chegar à sua morte, todos de maneira errada. E diante desse estratagema demoníaco para que Jesus fosse crucificado, nós vemos uma coisa chamada jogo de poder. Jogo de interesse. Talvez você diga assim: mas pastor, a turma captou bem. Eu disse literalmente. A gente conversou e o pessoal captou bem a briga pelo poder, pelo domínio. Para isso, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em João capítulo 19. O Evangelho de João, capítulo 19, para que a gente possa refletir um pouco. Na verdade, domingo nós vamos falar novamente sobre poder, mas hoje vai ser realmente uma breve reflexão, porque compreendo que a palavra foi pregada com poder e ousadia hoje através da peça e das canções que tanto nos abençoou. João capítulo 19, Evangelho de João capítulo 19, diz assim a partir do verso 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem! Verso 6. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam! Crucificam! Só um detalhe para que você não esqueça. Esse mesmo público que disse crucificam foi o mesmo público que disse hosana nas alturas. Foi o mesmo público que quando Jesus subiu no jumentinho, eles levantaram ramos de arruda e gritaram: hosana nas alturas, hosana na nossa altura, ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Esse mesmo público agora estava dizendo: crucificam, mate-o, crucificam. Verso 6 ainda. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base alguma para acusá-lo.
Os judeus insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que tem autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não teria você nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Então era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse a Pilatos para o povo, mas eles gritaram: mata, 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 crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Queridos irmãos, o tema que eu quero abordar hoje, para que nós possamos refletir, é o poder que abriu mão do poder para mostrar para que quem pensa que tem poder, na verdade, é pobre de espírito e é dominado pelo poder. E tem no poder sua divindade. É um tema bem chato e bem grande, bem complicado, e foi proposital. Porque o poder que abriu mão do poder, quem é o poder que abriu mão do poder? Vamos lá? Quem foi o poder que abriu mão do poder? Jesus. O poder que abriu mão do poder para mostrar a quem pensa que tem poder que essa pessoa é tão pobre de espírito que tem o poder como sua divindade. Literalmente é o que nós vemos nesse texto. Talvez você diga: mas onde surgiu esse desejo de poder do ser humano? Gênesis capítulo 3. A queda do homem, pecado, versículo 5 do capítulo 3. Deus sabe, isso é a serpente dizendo a Eva, Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O desejo do homem de ser uma divindade nasceu no Éden. Talvez você diga: pastor, eu não tenho esse desejo no meu coração, em nenhum momento na minha vida, na minha época, em nenhuma área eu nunca tive esse sentimento de dominação, de poder. Será? Meu amigo, se você faz parte da raça humana, você levou um choque na tomada de Adão, porque Adão tomou um choque e até hoje a gente sofre com esse choque. Então todos nós em alguma área, ou nós tivemos alguma crise de dominação, de querer ter poder sobre alguma coisa ou alguma pessoa, ou algumas pessoas, ou nós somos vítimas disso. Então o poder é um dos falsos deuses mais comuns que existem. E ele é inerente ao ser humano. Os pesquisadores dizem que os seres humanos têm um medo tão profundo de impotência, que isso, causado pela alienação de Deus por causa do pecado, tem feito com que os homens busquem algo para satisfazer, na verdade, o seu desejo mais profundo de poder. E isso é detectado em várias situações. Uma delas que eu queria abordar aqui é você trocar o medo de rejeição por dominação de grupos. Uma pessoa que foi rejeitada na infância, vou traduzir aqui o que eu quero dizer. Uma pessoa que foi muito rejeitada na infância, ela conseguiu superar, entre aspas, isso na juventude, na idade adulta, e ela se instrumentaliza para influenciar outras pessoas e para ter poder e dominação sobre outras pessoas. Na verdade, o maior desejo dela é de não ser rejeitada de novo.
Então ela usa o poder, a dominação, para dar uma mensagem para a sua mente. Na verdade, no mais fundo da sua alma é de que ela não quer ser rejeitada. Mas ela usou o ídolo chamado poder para curar uma coisa mal curada. E muitas pessoas vivem assim. Uma pessoa viciada em sexo, um homem que se gaba dizendo que transou com várias mulheres e que conquistou várias mulheres, na verdade o problema dele não é o sexo em si. O problema dele é a conquista. Ele quer conquistar, ele gosta daquele momento de dominação, de poder, de conquistar aquela mulher e transa. E depois, ela não é mais nada para ele. Nós vemos um caso desse na Bíblia, de um filho de Davi, que transa com a própria irmã. Ele tinha um desejo desesperado e transa com a sua própria irmã, e depois ele tem nojo dela, a Bíblia diz isso. Esse cara tem um encontro com Cristo, ele cresce, desenvolve em outras áreas da vida, e as áreas da vida que ele desenvolve, talvez profissional, talvez ministerial, talvez pessoais, na verdade, ele busca talvez áreas que lhe coloquem no holofote. Porque, na verdade, ele não perdeu aquele senso de conquista, de poder. Ele não foi curado completamente desse problema. Ele apenas transferiu, como dizem os especialistas. Só houve uma transferência. O desejo por poder continua dominando o seu coração. O falso ídolo, a potestade, a divindade, poder, continua lá escravizando essa pessoa. Ele apenas transferiu de uma área para outra. Não houve recuperação total, não houve restauração total. Diante da cruz de Cristo, diante do julgamento de Jesus, diante de todo esse processo para que Jesus fosse morto, do que a gente viu aqui, eu queria trazer luz a alguns personagens da Bíblia que tiveram uma crise de poder. Então, primeiro, não está no capítulo 19, o primeiro que expressou o desejo de poder foi Pedro. Pedro, aquele mesmo que prometeu a Jesus que nunca iria abandoná-lo. Pedro, aquele mesmo que disse, lá em João capítulo 6, Senhor, para quem nós iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Pedro, aquele que soltava pérolas da boca. Pedro, aquele que disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus disse para Pedro que iria morrer na cruz do Calvário, que iria para a morte, caminhar para a morte, Pedro disse, que história é essa? Eu não vou deixar. Pedro talvez seja a pessoa que mais represente o poder da crise de ambiguidade. Pedro talvez seja a pessoa que mais represente a minha vida e a sua vida. Um dia nós estamos na glória do monte, do poder, das pérolas que saem da nossa boca. No outro dia nós somos aquele que não quer que Jesus cumpra o que está prometido. Nós somos aqueles que quando chega a hora real, nós usamos a nossa força. E diz a Bíblia no capítulo 18, quando Jesus é preso, verso 10 e 11, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Ele decepou a orelha direita do homem. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber do cálice que o Pai me deu? Pedro, guarda a espada. Cadê o homem que tinha pérolas na boca? Cadê o homem que proferia palavras abençoadas? Esse homem agora está usando o poder para ferir, o poder para machucar, o poder da guerra, o poder do assassinato, o poder da violência, o poder que fere, o poder que machuca. Talvez diga, não pastor, eu não sou assim não sou violento, eu não bato em ninguém, eu não iro. Mas quantas pessoas nós já matamos no nosso coração?
Quantas pessoas nós não decepamos apenas a orelha, mas nós matamos. Como eu já disse aqui para vocês, de eu estar sentado na mesa com algumas pessoas e uma delas dizer assim: fulano e ciclano morreram para mim. Eles não expressam mais nada para a minha vida. Eu decepei, tosei a cabeça dele. Aí uma pessoa olhou no fundo do olho da outra e disse assim: fulano e ciclano não morreram na sua vida, porque fulano e ciclano continuam tirando lágrimas dos seus olhos. Na verdade, quando você mata, você é que está morrendo. Então Pedro expressa o poder da crise de ambiguidade que nós vivemos. Segunda crise de poder que nós vivemos. A de Judas. Eu e você pode sofrê-la. O poder de levar vantagem em tudo. Mas pastor, o senhor está sendo duro. Não, com Judas, você quer que eu seja frouxo com Judas? Mateus capítulo 26, verso 14 e 15 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu seus chefes, os sacerdotes, e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar Jesus a vocês? Resumindo, traduzindo, o que é que eu vou ganhar com isso? Eu sei onde está Jesus, eu sou íntimo dele, eu sou tesoureiro da igreja dele, eu estou o tempo todo junto com ele, eu sei onde ele ora, eu sei o jardim que ele vai estar nesses dias. O que é que eu vou ganhar se eu entregá-lo a vocês para ele ser morto? Diz a Bíblia que fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Judas armou uma estratégia, um momento para que Jesus fosse entregue, por causa de 30 moedas. Judas é o poder de levar vantagem em tudo. O que é que eu vou ganhar com isso? Será que no mundo que nós vivemos, nós estamos nessa crise do poder de levar vantagem em tudo, do poder de tirar uma casquinha de tudo, do poder de fazer as coisas erradas para embolsar algo, para que o nosso bolso se encha mais, para que nós possamos nos dar bem na vida? Será que isso tem sido uma coisa que está tão comum que nós nos acostumamos a viver assim e falamos igual ao Rui Barbosa? Chegará um tempo que haverá tanta corrupção que os homens vão ter vergonha de ser honestos. Esse Judas é o mesmo Judas que quando uma mulher chega diante de Jesus com um perfume caríssimo, Judas fica irado, irritado, e é interessante que Judas expressa um comportamento de piedade e de zelo. Mentiroso! Como é que pode? A mulher vem com um perfume tão caro, um perfume que custava 300 denários, um denário era o salário de um dia de um empregado. Aí você multiplica um denário vezes 300. Um perfume era caro, viu? Mulheres que usam perfume caro, esse que Maria deu mãe de Jesus é mais caro do que o seu. Caríssimo, não sei de qual era o país. Não sei se era da França. Talvez fosse. Caríssimo. Judas põe a cara de piedade, de um cara preocupado com um zelo do dinheiro, e ele faz uma cena. Ele faz uma cena na frente de todos e diz: poxa, como é que a pessoa gasta tanto dinheiro no perfume para lavar os pés de Jesus, para banhar Jesus? Para que isso? Para que esse desgaste? Para que esse abuso de dinheiro? Era melhor pegar esse dinheiro e gastar com os pobres. Mentiroso, hipócrita! A Bíblia diz que ele queria era colocar o dinheiro no bolso. Judas não tinha zelo com o dinheiro da obra, Judas não tinha zelo e não pensava nos pobres, ele pensava no bolso dele, ele queria levar vantagem em tudo. Nós vivemos num mundo, queridos, que as pessoas são desse jeito e nós estamos achando normal. Normal.
Quer levar vantagem em tudo, o poder de levar vantagem em tudo está bem. Resultado de Judas. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de grande remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. É interessante que a Bíblia diz que Judas teve remorso. Judas não se arrependeu. Judas viu a besteira que tinha feito e teve remorso. Remorso é completamente diferente de arrependimento. Quantas pessoas que nós conhecemos que não batem no peito, que não assumem seus erros e ficam se enforcando cada dia, morrendo a cada dia, matando outras pessoas, porque não batem no peito de eu errei, eu pequei, eu menti, eu roubei. E ficam passando vida, traindo, machucando, pisando, e um remorso, e esse remorso se transforma em amargura, que machuca outro, que machuca outro. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que há esperança para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos nos arrepender e não viver em remorso. Escute isso aqui e diga assim: eu vou me enforcar, que talvez seja o melhor remédio. Não faça isso em nome de Jesus. Não faça, há esperança para você. Amém? Ou aquele irmão, que tem agora os crentes da cartomancia evangélica, né? Dos macumbeiros crentes. Aí os crentes fecham o olho assim, aí diz assim, aí abre a Bíblia: Judas foi e enforcou-se. Aí, Senhor, dá uma palavra para mim, mas logo essa. Judas foi e enforcou-se. Aí o cara fecha: não, essa palavra não é para mim não. Aí fecha e ora de novo: Senhor, por favor, fala comigo, Jeová, é hoje o dia. Aí ele abre a Bíblia e diz: vai tu e faz o mesmo. Meu amigo, não vá nessa onda não, que você vai quebrar a cara ou o pescoço. Por favor, não vá fazer esses negócios, porque pode dar esse prejuízo na sua vida. Terceiro poder que eu vejo aqui acontecendo: o poder da manipulação de pessoas. Quem é que manipulou aqui, no que a gente viu? Quem era o manipulador? Marcos, se prepara, cara. Eu vou organizar uma turba para lhe pegar hoje. O poder da manipulação das massas. O poder da manipulação de pessoas. Eu vejo a turma discutindo, às vezes, governo, qual é o estilo de governo que é melhor, qual é o pior. Meu amigo, todo tipo de estilo de governo é falho. Todo. E tem algumas pessoas que exaltam a ditadura, não, a democracia, como se fosse o melhor de todos, mas na verdade é pessoas que se aproveitam da democracia para influenciar e ter poder. Porque na verdade, eu não lembro se foi Luiz Felipe Pondé, um sociólogo, que disse que a democracia na verdade é uma minoria organizada. E a gente está vendo aí uma minoria organizada bagunçando no Brasil, se aproveitando da democracia para exercer poder sobre a maioria. A gente está vendo isso no Brasil. Então, nós estamos diante de um homem, Caifás aqui, que sabe manipular. Que ele usa o poder para manipular. Ele usa expressões para manipular. E Marcos aqui deu um show, tirando a essência do texto. Ele disse assim, olha, se deixares, versos 12 ao 16, se deixares esse homem livre, Pilatos, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. E depois da turba gritar, mata, crucificam, mais uma vez o grupo de Caifás disse, nós não temos um rei, senão César. Mentiroso, cínico, Caifás odiava César. Qual era o judeu que gostava de César? Qual era o judeu que gostava da opressão do Império Romano sobre o povo de Israel?
Como é que esse cara agora aparece para Pilatos e diz, olha, nós amamos César. E se você não fizer alguma coisa contra ele, nós vamos dizer a César, porque ele está dizendo que é rei, então você tem que tomar uma postura. Mentiroso! Caifás é manipulador. Quantas pessoas usam de manipulação? Quantas pessoas são mentirosas, manipuladoras, e elas sempre estão do lado de quem está mais forte para querer destruir outro? Rapaz, no outro culto, quando eu falei de Caifás, eu bati aqui também, não sei por quê. Porque eu tenho tanta raiva de gente manipuladora que eu bati aqui, quase cai óculos, cai o prato, cai tudo aqui. Mas é o que acontece. Poder de gente religiosa, mentirosa, que muitas vezes desgraça igrejas, bagunça instituições. Alguém já disse que nessas eleições de nossas assembleias denominacionais, os bastidores são diabólicos e o culto é quase santo. Eu concordo com gênero, número e grau. Porque é um desespero, uma briga, um desejo por poder. E eu uso do poder para manipular pessoas ao meu favor. E se não está ao meu favor, eu vou com quem está mais forte e fica assim. Foi o que Caifás fez. Olha, Pilatos. Cara, tu é novo, cara. Tu chegasse agora aqui. Olha, Pilatos. Tu sabe que eu tenho influência sobre 50 mil pessoas. E tu sabe, cara, que se eu disser para César que tu não fizesse o que deveria ser feito, Pilatos, na interpretação de Vinícius aqui, foi espetacular, porque disse assim para ele, olha, na verdade, Jesus não blasfemou contra Deus, blasfemou contra vocês. Jesus blasfemou contra a hipocrisia de vocês, contra o poder de manipulação de vocês, contra a falsa religiosidade de vocês, contra a hipocrisia de capa de espiritualidade que vocês têm. Foi isso que Jesus combateu. Não foi César, não foi a Deus. Jesus combateu vocês. Sabe por que Caifás quis matar Jesus, irmãos? Sabe por que as pessoas queriam apedrejar aquela mulher e quando Jesus chegou, elas saíram? Sabe por quê? Porque as trevas da vida de Caifás foram expostas diante da luz de Cristo. Queriam matar Jesus porque Jesus era luz. E quando Jesus chegava no lugar, as trevas interiores das pessoas religiosas eram expostas, eram públicas, eram colocadas na mesa. E quando coloca-se na mesa, vem a vergonha. E quando se vem a vergonha, vem um desespero. E quando vem os desesperos, eu quero procurar algo para justificar a minha atitude. Então, a melhor coisa é que esse cara morra. E quantas pessoas manipuladoras têm matado outras? Famílias, casamentos, pessoas na igreja, destruindo instituições por causa do falso poder de manipulação. Cuidado com os Caifás que vocês vão encontrar por aí. E que você não seja um Caifás, porque senão... Lembra da palmatória que eu falei semana passada? Eu falei da palmatória gospel, não falei? Semana passada. Então, tem que ter a palmatória, viu, Marcos? A gente tem que providenciar para os Caifás. Você vai ser o primeiro, viu? Quarto expressão de poder. O poder da indecisão e o medo de perder o poder. Quem foi? O poder da indecisão e o medo de perder o poder. Pilatos. Pilatos reflete uma pessoa que vive numa desgraça, uma vida desgraçada, apesar de Vinícius ter quase que exaltado Pilatos aqui, quase que ele sai bem. Quase, viu, Vinícius? Você deu um show, cara. Você, se a Globo contratar, primeiro fala comigo, viu? Tem um cachê da igreja.
O poder desgraçado desse homem era um poder que poderia evitar o mal. Poderia. Mas ele tinha medo de perder o poder. E ele negociou a verdade. É interessante que quem tem medo de perder o poder, quem tem medo de perder o poder faz concessões. Quem tem medo de perder o poder faz acordos corruptos. E é interessante que no capítulo 18, lá no final, Pilatos negocia a verdade. Ele olha para Jesus e Jesus fala para ele algo que entra como uma flecha no seu coração. É interessante que Jesus falou 2 vezes coisas que falam como uma flecha para que ele acordasse. Jesus disse, olha, é você que está dizendo isso? Ou você está repetindo o que os outros estão dizendo? E ele diz, por acaso eu sou judeu? Aí depois Jesus fala para ele sobre a verdade. E ele diz, mas o que é a verdade? Jesus dá sinais, dá lances, insights para que Pilatos acorde. Olha, a verdade está diante de você, Pilatos. Assuma uma postura digna. Não tenha medo de tomar uma decisão correta. Não tenha medo de perder o poder. Veja o que aqui diz o texto. Perguntou Pilatos, o que é a verdade? E ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Agora veja a continuação do verso 39 de João 18. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Pô, ridículo, essa proposta. Ele sabia que os caras queriam matar Jesus, ele sabia da turba, sabia da manipulação, sabia que Jesus estava no centro das atenções. Como é que o cara vai propor isso, meu irmão? Como é que você vai propor? Como é que você vai negociar com gente manipuladora? Pilatos tentou negociar e ele negociou a verdade para não perder o poder. Pilatos entregou a verdade e a morte para que o poder mortífero que ele achava que lhe dava vida permanecesse. Pilatos permaneceu no poder e Jesus foi morto, foi entregue. Ele negociou a verdade. Contudo, olha, eu sei que ele não tem culpa, mas contudo, tem uma tradição, sabe? Está aqui. Aí os caras, meu amigo, solta um bandido chamado Barrabás, que a Bíblia diz que Barrabás era um latrocida. Ele matava para roubar. Prende Jesus e solta Barrabás. A verdade foi negociada para que o poder não fosse perdido. Quinto poder, o poder de Jesus. O poder do silêncio. Diz a Bíblia no verso 8 ao 10, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo. Jesus diz, olha, a autoridade que você tem, meu amigo, vem de cima. Eu fico imaginando Jesus olhando toda aquela cena em silêncio, observando com um olhar de misericórdia, como o Léo disse aqui, para toda aquela trama, aquela estratégia terrível. Diz a Bíblia que Jesus, como ovelha muda, foi para o matador, Jesus ficou em silêncio. Ele fez uma pergunta, Jesus ficou em silêncio, por causa do meu e do seu pecado. Aqui eu queria extrair uma lição para a minha vida e para a sua vida. Jesus não teve culpa nenhuma. Jesus não pecou para morrer, nós pecamos para que ele morresse. Mas quantos de nós, na hora do erro, na hora que fomos descobertos, deveríamos ficar em silêncio e receber e reconhecer os nossos erros? Mas muitas vezes nós ficamos tentando nos justificar. E nós começamos a falar. E quando nós falamos, piora a situação.
porque nós queremos nos defender de algo que nós erramos, nós sabemos que erramos, mas nós não temos coragem de assumir. E às vezes acusamos outros, culpamos outros, porque não temos coragem de sentar com uma pessoa, com outra pessoa, olho no olho, e dizer: eu errei, me perdoe, eu te amo. Nós deveríamos aprender com Jesus a ficar em silêncio. Jesus ficou em silêncio como se fosse um réu culpado, sem ser. Sexto poder, o poder que dirige a história. Pedro, quando está orando lá em Atos capítulo 4, ele diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão, antes que acontecesse. Pedro, depois que Pedro nega Jesus, depois que Pedro se converte de verdade, depois que Pedro é um grande líder, lá em Atos capítulo 2, ele faz uma oração extraordinária. Ele ora após uma pregação e diz que Pilatos, Herodes, Caifás, todo aquele povo judeu fizeram o que o poder de Deus e a vontade de Deus haviam decidido de antemão que acontecesse. Em nenhum momento daquele julgamento mentiroso, Deus estava fora do controle. A sua vida pode estar às avessas, irmão. Meu querido visitante, amigo. A sua vida pode estar de cabeça para baixo e você achar: meu Deus, onde o Senhor está? Em nenhum momento Deus está fora do controle da história. Deus continua te amando. Deus continua mudando o quadro da tua vida. Talvez você fique nessas crises, nessas perguntas, mas o poder que dirige a história é o mesmo poder que permitiu que o filho dele fosse morto. O poder que abriu mão do poder para que eu e você fossem salvos pelo último poder que eu quero falar, pelo poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder que zomba da morte é o último poder que eu quero falar. Romanos capítulo 8, verso 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse mesmo capítulo 8 vai dizer que o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo de Deus foi o Espírito que tem poder e tirou Jesus da tumba. Hoje de manhã nós falamos: Deus ainda remove o quê? Pedras. O anjo do Senhor veio e removeu as pedras. O Espírito Santo de Deus deu vida a Cristo que estava morto e tirou ele da morte. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A morte morreu na morte de Cristo pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o mesmo poder que pode mudar a minha vida, mudar a sua vida. O poder do Espírito Santo é o mesmo poder que pode incomodar a minha vida, incomodar a sua vida quando nós passarmos por essas crises de Pedro, de Judas, de Caifás e de Pilatos. E por que eu não falei também de Herodes? Mas todos nós podemos passar por todas essas crises por causa de uma coisa chamada pecado. Mas o poder do Espírito Santo, que nos dá vida, não é que Ele nos deu vida, Ele nos dá vida. Ele promete para mim e para você, que por meio desse Espírito que habita em vocês, a ressurreição. Adão pecou, errou, o Éden ficou maculado, mas nós caminhamos para Jerusalém Celestial. Adão pecou. O segundo Adão, Cristo Jesus, pagou o preço. Há esperança para mim, há esperança para você. O poder que habita em mim é o mesmo poder que habita em você. Pode mudar a nossa história. E é esse poder
que diz para mim e para você que o poder, que abriu mão do poder, ele nos diz: não se frustre, não viva em busca de poder para satisfazer sua alma. Você nunca vai conseguir. Porque só há um sobre todo o nome que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele desejo lá de Gênesis capítulo 3, que tem dentro do meu coração e do seu. Hoje eu quero dizer para você que você tem que mortificá-lo, porque ele é pecaminoso. Mas ele existe. Mas é possível mortificá-lo, porque o maior poder que existe na face da terra, que ressuscitou Jesus, habita em nós. Curve sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de agradecer, porque todo domínio no céu e na terra pertence ao Senhor. Talvez alguns de nós aqui pudéssemos sair daqui frustrados. Meu Deus, que palavra dura! Como os discípulos disseram para Jesus no capítulo 6 de João, que palavra dura! E muitos se espalharam e foram embora. E Pedro foi justamente o que disse: nós não vamos a lugar nenhum, porque Jesus perguntou: e vocês vão embora também? E Pedro disse: Senhor, nós não vamos para lugar nenhum. Para quem nós iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Talvez muitos aqui ouviram essa palavra, foram impactados e estão chocados. Meu Deus, como é que eu luto contra essa crise dentro de mim chamada poder? Esse falso Deus, esse falso ídolo, pelo poder do Espírito Santo. A esperança. Nós conseguimos vencer esse Deus minúsculo, esse falso Deus que habita em nós, que é pecaminoso, que nos machuca. Quantas pessoas que nós conhecemos foram abusadas por pessoas que exerciam poder? Talvez dentro da própria casa, talvez em trabalho, talvez em escola, tantos lugares, ó Pai, pessoas que exerciam influência, que poderiam exercer autoridade, e na verdade exerceram dominação e machucaram a nossa vida. Mas talvez, Senhor, muitos de nós fomos os algozes da dominação e do poder. A minha oração é que haja quebrantamento em nós, para que nós não venhamos usar as nossas funções, os nossos cargos, as nossas instrumentalidades para exercer poder e dominação e machucar outros. Nos perdoa, Senhor, porque essa semente pecaminosa lá de Gênesis 3 ainda habita em nós. Mas o teu poder, do teu Espírito, que também habita em nós, é muito maior do que essa semente. E foi esse poder que deu vida a Jesus Cristo, quando ele estava dentro do sepulcro. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre essa igreja e pelas vidas que aqui estão. No nome santo de Jesus, a igreja diz: amém.